O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC, episódio em que vamos destacar os últimos acontecimentos do futebol alemão, destacar especialmente a 28ª rodada da Bundesliga, que foi concluída nesse último final de semana, que manteve as posições dos dois primeiros colocados. Bayern de Munique e Bayer Leverkusen venceram seus compromissos, continuam aí numa briga pelo título alemão dessa temporada, mas embaixo deles, muitas mudanças e muita coisa nova acontecendo entre as equipes que brigam por vaga em competições europeias, briga especialmente por vaga na próxima edição da Champions League. Muita movimentação importante também na parte de baixo, na luta contra o rebaixamento. E para me ajudar a resumir o que de mais importante aconteceu nos últimos dias, especialmente na última rodada da Bundesliga, eu tenho ao meu lado virtualmente o meu xará Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Opa, obrigado, xará. Tô aqui e tô muito feliz, né, a gente poder discutir um pouquinho da 28ª rodada da Bundesliga, mas antes da gente começar o nosso podcast, elogiar aí a tua participação na transmissão do jogo entre Freiburg e Borussia Dortmund no último final de semana, né? Muito bacana ver um colega aqui de profissão, que a gente acompanha aqui o quanto dedicado é a Bundesliga há muito tempo, ganhando seu espaço na mídia, entre aspas, tradicional, né? Nesse formato novo que a Bundesliga tem de transmissões de partidas, em vários canais, e que a gente consegue ter acesso, por exemplo, ver colegas nossos próximos, poder fazer transmissões e poder mostrar o seu conhecimento para mais pessoas. Achei isso muito bacana aí por parte que o OneFootball fez com você. E também mandar uma saudação especial aos meus colegas de trabalho, a gente jogando a nossa peladinha, o nosso grande subóbito. O nome é bem sugestivo assim, para o nível técnico da pelada. Mas assim, rapaziada, gente boa. Torcedores do Dortmund estão inseridos nessa pelada, inclusive. Além de mim, um colega lá também estava até vestido de Dortmund hoje. Confesso que hoje gastei também um pouquinho no meu futebol, a lá Neven Subotic. No auge, assim, foi uma noite assim, bem legal de futebol também. E agora a gente também, para fechar o dia, falando um pouquinho de Bundesliga com a rapaziada aí, para a gente poder discutir o que de melhor aconteceu, o que pode também vir de futuro para os clubes da Bundesliga. Vambora. Neven Subotic tá bom, tá legal. O cara fez seu nome aí no Borussia Dortmund. Honesto. Sim. Pro Frankfurt, pro torcedor do Frankfurt, para também não ficar só no meu time, Marco Russo. Esse aí também, quem é da velha guarda, vai lembrar aí. Quem é da velha guarda, do tempo de Alex Maier no Frankfurt. Marco Ruiz aí, hoje também fiz jus. David Abraham, também zagueiro do Frankfurt argentino. Bom também. Já senti que seu estilo é zagueirão raçudo mesmo. Zagueirão. Muita coisa, amigo, muita coisa, assim. Gustavo Gomes, Barbosa, desse nível aí para baixo. Maravilha. E obrigado pelas palavras. Para quem tá meio por fora da situação, tive a oportunidade de comentar o jogo entre Borussia Dortmund e Freiburg nesse final de semana pelo OneFootball, transmissão do OneFootball. Primeira vez que tive essa oportunidade, foi muito legal e tive a chance de acompanhar de perto esse jogo. Essa partida do Borussia Dortmund está na nossa pauta e vamos trazer outros assuntos também ao longo desse episódio, desse podcast. Antes da gente começar a nossa conversa de fato, eu quero deixar aqueles recados de sempre, agradecendo a todo mundo que acompanha o nosso trabalho aqui no Chucrute FC, a gente que busca resumir para vocês o que de mais importante, os últimos acontecimentos do futebol alemão. Agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball Brasil, que também trazem uma cobertura muito completa
do que acontece na Bundesliga. Então vamos lá, Xará, vamos começar pelo topo da tabela, porque apesar do Bayern de Munique ter mantido a sua vantagem de 6 pontos sobre o Bayer Leverkusen, uma vitória importante diante do Augsburg no jogo que abriu a rodada, o gosto dessa partida para o torcedor do Bayern de Munique acabou não sendo tão saboroso, acabou ficando amargo depois da partida, especialmente por conta da lesão do Jamal Musiala. E é uma lesão que se soma a outras várias que já aconteceram, que já foram confirmadas no clube ao longo das últimas semanas e que vão minando muito o trabalho do Vincent Kompany nessa reta final de temporada. Inicialmente parecia que só a defesa estava sendo dizimada por essa maré de lesões, com Alphonso Davies fora da temporada, Neuer, Upamecano, Hiroki Ito também perdendo muitos jogos por conta de problemas físicos. E agora, nesse final de semana, Xará, nesse final de semana não, na última sexta-feira ainda, o Jamal Musiala se lesionou, e é muito provável que ele perca toda a temporada. A previsão de retorno, segundo a imprensa alemã, é de cerca de 8 semanas, ou seja, retornaria só ali no final do mês de maio, na previsão mais otimista. É uma série de lesões, cara, que vai prejudicando muito esse trabalho do Vincent Kompany e que complica alguns objetivos do Bayern nesse final de temporada. Se o título da Bundesliga é provável de vir por conta da vantagem já construída sobre o Bayer Leverkusen, a Champions League começa a ficar um sonho mais distante. Sim, sim, inegavelmente esses lesionados comprometem, né? Você vê, perde com o Musiala num jogo difícil um poder de inventividade, de lucidez e de lances magistrais, assim, de forma muito alta. E o Company vai ter que realmente agora colocar, por exemplo, o Leroy Sané à prova para ver se de fato ele consegue entregar algo relevante, até porque outras lesões além do Musiala, o Coman também sentiu e está fora. É um momento de decisão onde esses jogadores que talvez ficassem um pouco mais para trás, por exemplo, o Rafael Guerreiro, que tem jogado muito bem como um volante, nem tanto como um lateral, tem, podem crescer e podem ser muito úteis, né? O Olise, que faz uma temporada fantástica no seu primeiro ano na Bundesliga, agora tem ainda mais responsabilidade no ataque, sem essas duas opções. E acredito que, assim, embora o cenário seja aterrorizante, né, de primeiro momento, a fase do Bayern não é boa. É um time que tem sido competente, acima de tudo, para definir os resultados, mas talvez não encante como encantou no início da temporada. E a vantagem eu acho que é o que traz mais conforto, no geral, para poder se manter firme nessa competição pela Bundesliga. Na Champions, os enfrentamentos serão muito difíceis, mas eu ainda acho que o Bayern é completamente capaz, né? Porque tem recursos, como eu disse, Sané mas principalmente o Olise vão ter que aparecer mais, e eu acho que nesses grandes jogos eles são capazes de poder ter uma jogada individual e poder contribuir com algo diferente, poder entregar uma assistência, principalmente o Olise pelo fator do drible, pelo fator do 1 para 1, enfim. É um cara que é rápido, tem força e tem drible, que pode desmontar uma defesa muito bem armada, pode dar uma vantagem numa transição. E eu acredito que ele vai ser fundamental aí nesses confrontos eliminatórios na Champions e também nessa fase final da Bundesliga. O Bayern de Munique, nas últimas 3 rodadas da Bundesliga, enfrentou Union Berlin e Augsburg como visitante e recebeu o São Paulo na Allianz Arena. São 3 equipes, são 3 adversários que atualmente estão na metade de baixo da tabela do campeonato alemão. E por mais que Union Berlin e Augsburg tenham construído um momento positivo nas últimas semanas, são equipes que a gente espera que o Bayern apresente um controle maior de jogo e tenha um domínio maior ao longo dos 90 minutos do que conseguiu apresentar nesses duelos recentes. O Bayern de Munique empatou com o Union Berlin e precisou virar o jogo, né, para levar os 3 pontos diante do Augsburg, além de também ter sofrido um pouquinho diante do São Paulo na Allianz Arena. E nesses 3 jogos, acho que já ficou evidente, como o Xará falou,
a ausência de alguns jogadores. Os desfalques já começaram a ser sentidos, principalmente na defesa. Nessas 3 partidas, o Bayern de Munique foi vazado e sofreu alguns sustos. Além de tomar o gol, os adversários do Bayern de Munique tiveram oportunidades para para balançar as redes mais vezes. Então, é um quebra-cabeça bem complicado para o Kompany, porque perdeu opções importantes para a defesa. O Alphonso Davies é titularíssimo desse time na temporada, o Pamecano também peça importante, o Hiroki Ito foi contratado para o começo dessa temporada, não conseguiu ainda ter uma sequência no Bayern de Munique por conta de problemas físicos. Enfim, é um momento difícil para o treinador belga, e agora vai ficar mais complicado ainda porque vem um desfalque pesado no ataque com essa ausência do Jamal Musiala, que compromete bastante o setor criativo do Bayern de Munique. Vai ser realmente uma tarefa difícil para o Bayern de Munique superar a Inter de Milão e chegar às semifinais da Champions League. E o sonho de disputar novamente uma final em casa, a final da Champions League dessa temporada será disputada na Allianz Arena, vai ficando mais complicado porque a Inter tem um time poderoso, vai ser um adversário difícil do outro lado. E por ironia do destino, né, Xará, nesses últimos dias também foi anunciada a saída do Thomas Müller do Bayern de Munique, jogador lendário do clube, jogador com mais partidas na história do Bayern de Munique. Vai deixar o Bayern de Munique ao final do seu contrato, no meio desse ano, e curiosamente ele pode até receber mais chances de entrar em campo em razão desse desfalque do Jamal Musiala até o final da temporada. Pode ser uma chance, vai abrir uma brecha maior para uma despedida desse atacante lendário da equipe do Bayern. O futebol escreve algumas histórias, né, que a gente às vezes não espera, né? O anúncio do Thomas ir embora, acho que foi na própria quinta ou na sexta-feira, e no mesmo dia ou no dia seguinte o Musiala se machuca e abre realmente uma vaga para o Thomas Miller jogar e se despedir de uma forma muito honesta e muito honrosa, né? Fazendo jus a um grande ícone do clube que ele é. E realmente, o impacto da saída do Miller, eu acho que também é uma quebra, né, de paradigma também para o espírito e a alma bávara dentro de um plantel, né? Você vê que o Bayern cada vez mais vem migrando, tirando esses jogadores de fora, jovens, de centros que franceses, enfim, jogadores franceses, jogadores ingleses, de centros pouco mais, um pouco, não periféricos, mas assim, de Premier League, mas que não tem tanta identificação ligadas ao Bayern, né? Você vê hoje o Pavlovic, Stanisic, que são jogadores do campus, né, do Bayern Campus, o próprio Thomas Müller, o Neuer, que até pela idade também tem jogado bem menos, mas o Thomas Müller é a encarnação do espírito do bávaro, do Bayern de Munique. Eu acho que esse tipo de liderança é uma liderança que no momento de dificuldade que o Bayern, por exemplo, viveu no temporada passada, vai fazer falta. Você perder um cara nesse sentido é sempre algo muito difícil. Embora você tenha esses outros jogadores, que alguns deles, né, o Neuer, por exemplo, veio do Schalke, o próprio Kimmich também veio da base do Stuttgart, não são bárbaros, por dizermos assim, puros, mas que foram incorporando essa mentalidade vencedora lentamente, foram se acostumando. Mas eu acho que nesse sentido também ele vai fazer falta, além logicamente do aspecto técnico. É um cara que joga silenciosamente, mas tem uma técnica, um poder de decisão, um poder de poder pegar a bola, poder decidir dar compasso com o gol, às vezes nem sendo tão genial, às vezes não ter tanta ludicidade assim nos seus atos, nas suas ações no campo, mas é um cara muito eficiente, um cara que é bonito assim de ver jogar. Faz feijão com arroz muito bem. Ele veio perdendo espaço nas últimas temporadas dentro do elenco do Bayern de Munique, mas muitos torcedores ainda desejavam que o Thomas Müller pudesse
percorrer toda a carreira dele vestindo a camisa de um único clube, vestindo a camisa apenas do Bayern de Munique. Não sabemos ainda ao certo se o Thomas Müller vai dar sequência à carreira dele em outro clube, ele não deixou isso claro no pronunciamento que fez, mas os torcedores de qualquer forma lamentam que o Bayern de Munique não tenha dado um novo ano de contrato para essa lenda do clube. Vai ser muito estranho a gente acompanhar se o Thomas Müller defender outra equipe nessa reta final de carreira. Vai ser muito estranho ver ele vestindo outra camisa, mas vamos ver como vai ser essa reta final de caminhada do Thomas Müller com as cores do Bayern de Munique. E, bom, para o time como um todo, vai ser uma caminhada difícil ao longo desse mês de abril, porque tem os duelos contra a Inter de Milão pelas quartas de final da Champions League, e no próximo final de semana enfrenta o Borussia Dortmund. O Bayern de Munique vai também cheio de desfalques para esse duelo na Allianz Arena, para esse Der Klassiker. E o Borussia Dortmund é o nosso próximo assunto, Xará, aqui. O Borussia Dortmund, que apesar de viver uma temporada bem decepcionante, deu um sinal de vida bem positivo ao longo das 2 últimas semanas. Dortmund conseguiu somar 2 vitórias consecutivas em meio a uma nova formação que o Niko Kovac vem tentando colocar em prática, um esquema com 3 zagueiros e uma dupla de ataque se aproximando lá na frente, que parece ter dado um novo fôlego para a equipe, especialmente pelo entendimento dos 2 homens ali na frente. Essa nova estratégia começou a ser aplicada ali no segundo tempo da derrota contra o Leipzig, quando o Dortmund dominou a partida e, apesar de não ter balançado as redes, criou várias boas chances de gol, e voltou a ser usada nas vitórias contra Mainz e contra Freiburg. O Borussia Dortmund continua fora da zona de classificação para a próxima edição da Champions League. O Dortmund atualmente é o 8º colocado com 41 pontos, o 4º colocado é o Mainz com 46, mas esses 2 resultados recentes, Xará, dão um sinal de vida e mostram que o Dortmund está firme nessa briga por uma vaga na próxima Champions. Sim, com certeza, né? Eu acho que, assim, dos acertos do Niko Kovac tentar de fato testar, fazer com que esse time alterne sistemas, alterne plataformas de jogo, não fique preso a uma coisa só. E acho que de fato, como você disse, ele encontrou, né? O jogo do segundo tempo do Leipzig, como você mencionou, é algo que já me trouxe uma esperança, assim, um pouco eu consegui ver naquele dia. Gostei, foi um volume ofensivo expressivo, defensivamente o time estava equilibrado, mas agora que a gente vê que o sistema começa a se encaixar e a gente consegue competir, a gente recebe a grande notícia que o Schlotterbeck se machuca e vai ficar de fora até o fim da temporada. Então, esse ano, até quando o Dortmund consegue, entre aspas, entrar nos eixos, você vê uma grande perda assim, nessa estrutura de 3 centrais que o Niko Kovac tem montado, né? Obviamente o Schlotterbeck não joga sozinho do resto da dupla, né, o Valdemar Anton e o Henry Kahn tem feito um trabalho muito bem, muito bom, com boas recuperações em campo ofensivo, conseguindo defender bem em campo aberto, fazendo boas coberturas na medida do possível. E eu acho que um ponto importante também é o ADM, né? O ADM cresceu muito nesse sistema, com menos responsabilidade de marcação. É um jogador que tem uma potência, tem uma explosão, um físico muito impressionante, e com esse sistema sem tanta obrigação defensiva, potencializou ele. Ele consegue se movimentar bem, consegue ter fôlego para poder ajudar a equipe no ataque sem prejudicar a nossa defesa. O time consegue estar mais equilibrado. O Ryerson e o Svensson fazem um bom trabalho de cobertura, são alas com boa capacidade de ataque, a profundidade de poder atacar o corredor, eles têm esse corredor mais livre, e eu acho que é uma boa saída que o Kovac encontrou aí nesse sistema com 3 zagueiros. Exatamente, o ADM é um dos caras que aproveitou muito essa mudança de formação na equipe do Borussia Dortmund. Ele e o Maxi Bayer formaram a dupla de ataque nas 2 últimas partidas, contra o Mainz e contra o Freiburg, e eles mostraram um entendimento muito bom, mostraram formar uma parceria muito boa, principalmente agora contra o Freiburg. Muitas jogadas de perigo do Borussia Dortmund passaram por combinações de passes entre
o Bayer e o ADM. A primeira finalização do jogo, inclusive, é do Maxi Bayer, vindo de um passe do ADM. O gol do ADM, o gol do 1-0, tudo bem, a participação do Bayer ali é meio sem querer querendo, mas também tem o envolvimento dos dois, tem a aproximação dos dois. O gol marcado pelo Chukwuemeka sai de um contra-ataque em que também há a participação do Bayer e do ADM, então essa aproximação dos dois atacantes tem sido algo muito positiva nesse novo esquema do Niko Kovac, e acho que casa bem com o que tanto a ADM quanto o Bayer fizeram de bom antes de chegar no Borussia Dortmund. Casa bem com as principais qualidades, com as principais características desses dois jogadores. São caras que muitas vezes em Dortmund foram usados como atacantes abertos, de lado de campo, mais destacados nas laterais do gramado. E nenhum dos dois talvez se encaixe tão bem nessa posição, que exige mais drible, que exige mais arrancada e espaços curtos. Talvez nessas posições mais centralizadas, se aproximando um do outro, eles de fato tenham encontrado o lugar certo para eles dentro da equipe do Borussia Dortmund. E fica a questão agora sobre o Serhou Guirassy, que ficou fora da partida contra o Mainz por conta de uma lesão muscular e só entrou em campo diante do Freiburg no segundo tempo. Até deu tempo de marcar um gol. Mas, apesar de ser artilheiro do Borussia Dortmund na temporada, o Niko Kovac deve estar com algumas dúvidas na cabeça, porque talvez não seja o ideal também desmanchar essa dupla que você conseguiu colocar em campo nas duas últimas partidas e que deu uma resposta muito boa. Talvez, quem sabe, usar os três ao mesmo tempo para não precisar desmanchar a parceria entre ADM e Bayer seja algo que passe pela cabeça do Niko Kovac, mas fazer isso contra um Barcelona, contra um Bayern de Munique, talvez seja meio arriscado, Xará. Então, é isso que eu ia comentar agora. Você, acho que pra mim matou a charada. Eu acho que ele vai sim usar o Guirassy porque são jogos um pouco diferentes, né? O jogo contra o Freiburg, contra o Mainz, a gente tinha minimamente alguma obrigação de propor o jogo. Então, esse jogo de deslocamento, de arrastar o defensor para você se aproximar, para você se associar, esse jogo de combinações fazia total sentido nesse contexto. Mas agora é um jogo que a gente vai ter que sustentar um pouco mais a bola, reter um pouco mais a bola, aproximar a equipe para sair em transição. Eu acho que assim, no elenco do Dortmund não tem nenhum outro atacante que saiba fazer isso com tanta perfeição quanto o Serhou Guirassy. Então eu acho que a gente novamente vai ver Bayer e ADM jogando como extremos, isso se ele manter essa formação com três zagueiros, né? Na minha cabeça eu já vejo uma formação com esses três, né? Com o Niklas Süle, né? Que a gente nunca pode contar, infelizmente, mas vai ter que talvez jogar nesse jogo contra outra vez o Yannick Loos, não sei o estado físico do Süle para poder atuar, o próprio Valdemar Anton e também o Henry Kahn para fazer essa trinca de centrais, né? Os laterais eu gosto muito, eu acho que o Ian é um lateral que eu gosto, mas não, talvez não esteja no perfil físico que esse sistema com três zagueiros exige. Um lateral mais físico, mais forte. Eu acho que o Svensson dá essa potência, o Ryerson então nem se fala. São duas flechas assim, mas que são jogadores fortes nos duelos defensivos. E esses jogos vão exigir, Bayern e Barcelona vão exigir força física e força defensiva para poder evitar as jogadas em 1 para 1 dos adversários. E eu fico por aí, né? E essa trinca de meio campo também que me pega. No jogo contra o Mainz, a gente jogou com o Zalioskan. A gente é foda, né? O Borussia Dortmund jogou com o Zalioskan. E já no jogo do Freiburg foi um pouco diferente. O Chukwuemeka jogou de titular, Pascal Gross também ganhou, o próprio Brandt ganhou um pouco mais, o Gross e o Brandt ganharam um pouco mais de destaque. Então, qual vai ser a ideia do Niko Kovac para esses jogos? Eu, pessoalmente, prefiro o Chukwuemeka e o Oscan. Eu prefiro privilegiar um pouco mais a marcação, a gente perder talvez um pouco mais de passe, mas que tenha uma equipe equilibrada, que saiba marcar e defender bem. E o Chukwuemeka está pedindo passagem, né? Vem feito, entrou bastante bem no segundo tempo dos jogos, marcou gol nesse fim de semana. É um cara que o Dortmund está até de olho até para comprar. Hoje eu estava na Kicker que talvez faça uma opção de compra dele de 30 milhões de euros.
O Chukwuemeka tá mesmo pedindo passagem e o Brandt, por outro lado, não vem correspondendo, né? Vem sendo um jogador que, entre os vários altos e baixos que ele já teve com a camisa do Borussia Dortmund, essa temporada vem sendo muito mais de baixos do que de altos. E essa vitória contra o Freiburg para o Borussia Dortmund foi importante não só para se manter muito firme na parte de cima da tabela, na briga por uma vaga na próxima edição da Champions League, mas também ajudou a equipe a alcançar uma marca que tem sido incrivelmente rara nessa temporada. Essa foi só a segunda vez nessa edição da Bundesliga que o Borussia Dortmund conseguiu duas vitórias consecutivas. A primeira aconteceu há pouco tempo até, na 23ª e na 24ª rodadas. E agora, novamente, contra Freiburg e contra o Mainz, o Borussia Dortmund conseguindo vitórias em duas rodadas consecutivas. Para um time que começou o campeonato pensando em brigar nas duas, três primeiras posições durante toda a temporada, é incrível que só agora isso esteja acontecendo, que só agora o Borussia Dortmund consiga, pela segunda vez, somar vitórias em duas rodadas consecutivas. Podem não ter sido atuações dominantes do início ao fim, né, contra Mainz e contra Freiburg, mas pelo menos aconteceram momentos de brilho e essas duas vitórias consecutivas foram alcançadas dando sinais positivos com esse esquema novo colocado em prática pelo Niko Kovac. Vamos ver como ele vai lidar com essa situação, porque assim como o Bayern de Munique tem compromissos importantes nos próximos dias contra a Inter e o Der Klassiker, o Borussia Dortmund também não é diferente. Tem o próprio Der Klassiker, além dos duelos contra o Barcelona pela Champions League. Agora, Xará, olhando um pouco mais para baixo na tabela, o time que talvez esteja em melhor momento e que agora está praticamente livre do risco de rebaixamento é o Union Berlin. Union Berlin que agora está com 33 pontos na tabela da Bundesliga, ocupa atualmente a 13ª colocação e desde que o Union Berlin chegou à primeira divisão do futebol alemão, chegou à Bundesliga pela primeira vez, o Union Berlin em 2019, 34 pontos sempre foram suficientes para uma equipe se livrar do rebaixamento, ou seja, faltaria apenas um ponto para a equipe da capital alemã se livrar mais uma vez totalmente do risco de voltar à segunda divisão. E o Union Berlin chega a esse momento da temporada com 11 pontos somados de 12 possíveis nas últimas 4 rodadas. E aí você pode pensar, talvez tenham sido em confrontos diretos contra equipes da parte de baixo da tabela, mas foram contra adversários difíceis, na verdade. Vitórias contra a Eintracht Frankfurt, Freiburg, Wolfsburg, contra o Wolfsburg agora, nesse último final de semana. Todas essas equipes com ambição de chegar a competições europeias na próxima temporada. E no meio disso também teve um empate contra o Bayern de Munique, lá na Allianz Arena. Será um ótimo momento desse Union Berlin, comandado agora pelo Steffen Baumgart, que assumiu o comando do time no dia 30 de dezembro de 2024 e já está colocando o Union Berlin num bom rumo mais uma vez. Sim, sim, assim, o ano pro Baum, eu acho que tem tudo para acabar de forma menos melancólica para ele, sabe? Porque tá muito difícil ele emendar um trabalho assim que você pegue e tenha confiança do início ao fim. Ele foi pro Hamburgo na temporada passada também, em fevereiro, fez um trabalho bem meia boca, começou bem a segunda divisão, mas não ali logo no começo, na quinta, quarta rodada, ele já começou a se perder, o time competiu muito pouco e ele foi demitido ao fim do jogo contra o Schalke, ali em novembro. E um pouco mais de um mês depois ele assumiu o Union e teve muitas dificuldades, né? O Baum tentou mudar radicalmente o que o Union fazia de melhor nos últimos, sei lá, desde 2018, né? Porque o Fischer chega naquele ano e estipula um sistema com 3 zagueiros, uma ideia de jogo defensiva, mas que compete.
E o Baumgart não. O Baumgart tentou impor aquilo que ele gosta, um futebol de agressão, no bom sentido, né? De transição também, de ataques rápidos, só que o time não estava conseguindo desenvolver. O plantel do União não era montado e estruturado para isso. Então ele penou muito, perdeu os jogos iniciais para Augsburg, perdeu para o Heidenheim na estreia. Foi um começo duro. Derrota de 6-0 para o Borussia Dortmund também aí já em fevereiro. Então foi um período difícil. Mas ele entendeu, demorou um pouco, mas entendeu que o time vai ser competitivo com três centrais. Usando Doeke, Querfeld e Diogo Leite, ele conseguiu recuperar essa estrutura base defensiva forte que o time teve do União no início da temporada. O União até meados de outubro era uma defesa muito difícil de ser vazada e era um time muito eficiente na frente. E recuperou essa estrutura. O Juranovic e o Trimmel fazem um papel muito bom nas alas, né? O Trimmel, que todo mundo um interminável Trimmel, ele tem 35 anos pensando que ele vai se aposentar e tudo mais, já não, talvez não tenha tanta intensidade. É um lateral ainda muito útil nesse sistema, principalmente pelas bolas paradas. Cada escanteio que ele bate na área é um perigo. Ontem o Wolfsburg sentiu isso na pele e, e quase gerou lances de bastante perigo no geral, né? O Querfeld chegou a quase marcar. O gol foi marcado pelo Rolebar, também numa jogada de cruzamento. Enfim, os alas nesse sistema conseguiram meio que se fixar quem são, conseguiu trazer esse equilíbrio de novo para o ataque e também defensivo para o União, sem sofrer tanto lá atrás. E também na frente, né? O Illich, que infelizmente se machucou e entrou o Ljubicic para substituí-lo. O Ljubicic vem agora na janela de janeiro. Mas é um atacante físico, um atacante forte. E tem o Benny Rolebar, que é um jogador forte, também muito físico, mas um jogador de características diferentes. O Illich é um atacante mais de pivôzão, de sustentação de bola, de físico mesmo, de atrair o zagueiro, tirar ele da área, para tentar abrir espaço para quem vem de trás, né? Principalmente o Rolebar, mas o André Scheffer também aparece com um certo protagonismo pelos corredores, né? O Juranovic e o Trimmel. Então é mais ou menos assim que o Baumgart tem tentado estruturar e tem conseguido fazer com que o União seja perigoso com a bola no pé. E o que fica talvez ainda em interrogação é a formatação desse meio campo, né? Ele tem rodado muito os jogadores para testar, vai muito também de acordo com o adversário. No jogo contra o Freiburg jogaram Tuzar, jogou De Jong, já no jogo de ontem jogou o Aberer, jogou o Khedira, que são os mais fixos, por assim dizer, e jogou o André Scheffer, que dá um outro nível de qualidade de passe no meio campo. É um jogador com mais passe, um jogador com mais recurso técnico, consegue dialogar melhor com os atacantes, consegue ajudar melhor os alas. Então é um meia assim que eu gosto muito de ver jogar. E acho que se o Baumgart quer manter essa ideia e ter ela competitiva, eu acho que a saída é por aí, usando bastante o Scheffer e usando o Haberer vindo um pouquinho mais de trás e o Rani Khedira sendo aquele cara mais limpa-trilho, o cara para interceptações, para conseguir cobrir grandes espaços, caso houver, né, que é bem difícil. A União tem sido uma equipe bem compacta e bem agressiva. Eu acho que também o tipo de pressão na bola é algo importante que mudou. A gente se acostumou a ver o União uma equipe, beleza, que pode marcar em bloco alto, mas vai ser uma equipe muito mais posicional, ou seja, vai esperar a bola cair no setor, vai esperar o portador da bola avançar com ela para subir e pressionar e montar as zonas e roubar. Com o Baumgart, não. Você tem um pouco mais de causas, por assim dizer, nessa formatação de pressão. É um time que vai com muito mais jogadores em cima do portador da bola, já forçando o erro. É uma equipe um pouco mais, como eu disse, né, pressionante, para recuperar e já acelerar. Com o Urs Fischer, com o Bielitsa, com o próprio Boris Svensson, era uma equipe um pouco mais, entre aspas, organizada nessa pressão. Um jogador saltava para fazer a pressão, os outros fechavam as linhas de passe. Com o Baumgart, isso é um pouco mais acelerado, como eu tentei explicar, tentei trazer dessa forma, para poder ficar mais claro como o Baumgart pensa esse sistema de pressão. Mas também isso alterna muito durante o jogo, até porque você não consegue manter uma intensidade física de você ser muito agressivo durante os 90 minutos. Mas, no geral, tem sido
bem feito, tem sido bem coordenado, o time não tem sofrido tanto é, nesse, nesse contexto de jogo sem bola. A bola está sempre coberta, tem sempre gente pressionando, tem sempre gente fechando linha de passe, induzindo o adversário ao erro, e aí sim, recuperando e fazendo com que o União não fique dando bolas longas para o Elite tentar dominar, sustentar a bola, mas jogar um pouco mais com o lateral, fazer uma associação, chamar o Aberer, chamar o Scheffer para se associar e construir, elaborar um pouco mais a jogada. Com o Baumgart você também ganhou um pouco disso nos jogos em casa, por exemplo, que eu acho que isso fica mais claro. Já nos jogos fora, você vê também um time um pouco mais de aceleração, um pouco mais voltado para o gol. Você com o campo também mais aberto, você consegue ter mais espaço para atacar e fazer com que esses jogadores, o Rolebar, os Alas, o Juranovic, com mais espaço possam e levar menos tempo para cruzar da sua defesa para o ataque. Eu acho que do União é isso que eu tinha para dizer. Essa mudança de pressão, de comportamento de pressão e essas peças, né, que começaram a se encaixar e fazer com que o time seja competitivo de novo, como era nos áureos tempos do Urs Fischer. E diante dessa ótima explicação que você deu sobre o Union Berlin, Xará, acho que dá para entender que o Steffen Baumgart pegou um pouco do espírito do Union Berlin e o próprio time do Union Berlin também está começando a pegar algumas ideias, está começando a pegar o espírito do que é ser comandado pelo Steffen Baumgart. É até curioso ver esse time do Union Berlin em campo e lembrar do que era, por exemplo, o Colônia, algumas temporadas, Colônia treinado pelo Steffen Baumgart, que talvez foi o grande trabalho dele no time de primeira divisão da Alemanha. Colônia que gostava de ser protagonista com a bola, que tinha muita agressividade quando não tinha a bola para tentar recuperar a bola rapidamente e atacar com certa verticalidade. E esse Union Berlin ainda mostra uma cara bem diferente, mostrando que o Baumgart vem conseguindo, pelo menos nas últimas rodadas, ter essa adaptação para a equipe conseguir resultados positivos. Union Berlin, então, conseguindo 11 pontos de distância em relação ao Heidenheim, que é o atual 16º colocado na tabela da Bundesliga. Acho que o Xará já está numa distância bem confortável para essa briga. Acho que a briga contra o rebaixamento fica mesmo entre os 5 últimos colocados, entre as 5 equipes que estão abaixo do Union Berlin. A gente tem Kiel e Bochum nas 2 últimas colocações, o Heidenheim na antepenúltima e São Paulo e Hoffenheim como, digamos, os perseguidores mais próximos dessa galera. Sim, sim. Eu acho que isso é importante porque a temporada passada foi um ano muito difícil, né? O torcedor do União sofreu muito, só foi conseguir se salvar num pênalti aos 90 minutos do segundo tempo, da última rodada, com uma lei do ex do Yannick Haber. Então, sabe, eu acho que você conseguir esse sossego antes é muito importante. Mas eu acho que também, eu acho que, acima de tudo, o União precisa se organizar internamente, né? Você viu o ano passado, depois que o Fischer foi embora, o caos que foi. Você vê nos últimos 2 anos um desaparelhamento daquilo que o União tinha de melhor, que era a sua estrutura organizacional, né? Com o Michael Parensen, que é um jogador histórico do clube, que foi um grande goleiro, participando do processo de scout, do processo de contratações da equipe. O Mark Letal, que era também como se fosse o número 2 do futebol do Union Berlin, indo para o Bochum, e ele ajudava muito o Oliver Runert nas contratações. O Oliver Runert é um outro nome, por exemplo, que saiu do time do Union. Hoje a equipe do Union tem um outro diretor esportivo, um diretor esportivo bem questionável, que colecionou rebaixamentos nos últimos anos e campanhas ruins nos seus clubes. No Colônia, que foi o último trabalho, por exemplo, perdão, perdi o nome do... Também o Hannover, ele rebaixou o Hannover, então, tipo, não é um nome muito bem quisto no mercado ultimamente. No Schalke fez um trabalho ruim. Então, eu acho que o importante é a União também acertar a casinha fora do campo. O Dirk Ziegler é um excelente gestor, tá conseguindo aí, para o futuro, ampliar o estádio. O time se tornou uma equipe padrão das equipes da Bundesliga, conseguiu essa estagnação. Mas eu acho que para você voltar a dar algo mais, você precisa
ter essa estabilidade institucional de novo dentro do clube. E agora o União Berlim vai ter um pouco de paz, vai ter tempo para se planejar melhor para a próxima temporada e, quem sabe, voltar a brigar por competições europeias, que foi algo que o clube conseguiu em temporadas recentes. Claro que foram temporadas mágicas do União Berlim, brincando na metade de cima da tabela da Bundesliga, mas o trabalho do Fischer mostrou que é possível o União Berlim competir um pouco mais acima na tabela. Xará, vamos passar pelos outros jogos que a gente teve nessa última rodada da Bundesliga, na 28ª. A gente já mencionou a vitória do Bayern de Munique sobre o Augsburg por 3-1, vitória de virada, importante do Bayern de Munique. O Leverkusen se manteve a 6 pontos de desvantagem do Bayern de Munique, graças a uma vitória arrancada no finalzinho contra o Heidenheim fora de casa. O Emi Buendia marcou o gol da vitória por 1-0 já nos acréscimos do segundo tempo. Seria uma zebra e tanto para o Bayer Leverkusen. Seria um grande resultado para o Heidenheim conseguir segurar o empate. Também tivemos o empate em 1-1 entre Mainz e Holstein Kiel. Empate decepcionante para o Mainz, que está brigando por vaga na Champions League, é o atual quarto colocado e vinha de uma sequência bem positiva em semanas recentes, mas acaba deixando pontos pelo caminho contra o lanterna da Bundesliga. Tivemos ainda a vitória de virada do Leipzig contra o Hoffenheim. Leipzig ainda se mantendo firme nessa briga por vaga na próxima edição da Champions League. Aliás, temos várias equipes nessa briga. Tá muito embolada essa disputa ali entre o quarto colocado, que é o Mainz, até ali o 11º, 12º, que é o Wolfsburg. Já mencionamos a vitória do Borussia Dortmund por 4-1 contra o Freiburg fora de casa. Também tivemos a vitória do Stuttgart, a goleada do Stuttgart contra o Bochum por 4-0. O Werder Bremen venceu o Eintracht Frankfurt por 2-0. E já no domingo tivemos o empate entre São Paulo e Borussia Mönchengladbach, empate em 1-1. O São Paulo conseguiu o gol do empate já na reta final da partida, além dessa vitória que já mencionamos do Union Berlin, vitória por 1-0, gol marcado pelo Benedikt Hollerbach. Quer destacar algo a mais dessas partidas, Xará? Algo mais desses jogos da Bundesliga? Eu vou falar um pouquinho sim do Gladbach, porque curiosamente é um time que tem feito uma campanha muito bacana, mas eu não tenho conseguido acompanhar tanto. Mas nos últimos 2 finais de semana eu consegui ver os joguinhos dos nossos queridos Potros. E assim, a experiência número 1, que foi contra o Leipzig, que foi super positiva, um time muito legal de ver, muito competitivo, mas a experiência desse final de semana não foi tão boa, né? Muito mérito, é bem verdade, do São Paulo. O time que incomodou muito o Gladbach, não deixou a equipe estar confortável com a bola. Itakura, os centrais tiveram muita dificuldade para poder criar e poder jogar, usar o Plea para ser essa válvula de escape para armar esse time. O Plea que tem feito uma temporada absurda, junto do Tim Kleindist, são grandes catalisadores desse time, de fazer com que a transição defesa-ataque aconteça, principalmente o Plea até pela função, mas e o Kleindist para ser essa flecha e poder marcar os gols e definir as partidas. E que também fez crescer muito, por exemplo, o Robin Hack, o próprio Scali e o Ulrich nas laterais também tem feito uma boa temporada. E o São Paulo, assim, pressionando, tirando espaço, recuperando a bola, acelerando o jogo pelo corredor, usando muito o Sinani, que era um camisa 10, o Zaad também e o Weishaupt, que veio por empréstimo nessa janela de verão e tem sido uma das melhores contratações de inverno da janela da Bundesliga. Deu um impacto no ataque do São Paulo muito grande, deu muito volume a esse time. Mas assim, o que o São Paulo perde de gol, meu amigo, acho que se o mundo precisasse do São Paulo para definir a paz mundial, a gente estava quebrado, viu? Porque o time para perder gol, pelo amor de Deus, é cada chance inacreditável. Bola debaixo da trave, cabeçada e chute torto, assim, é uma coisa meio bizarra. O nível técnico pesa muito ainda, mas níveis estruturais, de sistema, de ideia de jogo, você consegue ver uma equipe consistente, forte e que consegue incomodar os seus adversários, né? O Dortmund, no jogo que venceu,
A gente viu isso. Enfim, o São Paulo fez vários jogos muito competitivos, mas o nível técnico atrapalha muito. E ontem quase que fez diferença. Quase que o São Paulo deixa perder pontos. Se não fosse o Afolayan no finalzinho, teria perdido dois. E o Gladbach, num grande ataque ali, de um grande mérito individual, numa bola parada, né, um escanteio vindo do Plé, se eu não me engano. O Itakura nem se move assim, de cabeça mesmo, coloca a bola no cantinho do goleiro e faz 1-0. E o Gladbach vinha levando o jogo em banho-maria e parecia se levar a vitória, mas no final, como eu disse, o Afolayan arrumou um belo chute de fora da área e fez um gol. E é isso, assim, acho que da rodada que eu consegui acompanhar nesse fim de semana foi isso. E uma informação, né? Eu fiquei mencionando assim em terceira pessoa o nome do diretor esportivo do União Berlim, eu consegui consultar aqui, é o Horst Held, que enfim, né? Já falei os outros cargos de outros clubes que ele já ocupou. E esse problema que você falou do São Paulo, esse problema ofensivo é algo que vem sendo bem recorrente ao longo da temporada. É um time que tem sérias dificuldades para balançar as redes do adversário e tem muitos jogos que o São Paulo não sai do zero no placar. Agora, emendando ainda com você, Xará, já passamos pelas partidas da primeira divisão. O que você me traz de resumo da Zweite Bundesliga? A gente teve muita coisa relevante nesse final de semana, né? A segunda divisão tá. Cada final de semana você pensa uma coisa, aí já muda na semana seguinte. E aí tá nessa. Por exemplo, o Colônia começou a rodada como na liderança, o Hamburgo começou em segundo e ameaçado pelo terceiro, quando que era o Kaiserslautern. Aí quando você vê o fim da rodada, tá, o líder é o Hamburgo, o segundo é o Colônia e o terceiro é o Magdeburg. Então, para a gente também chegar até onde está, eu vou explicar. No sábado de manhã, a gente teve um grande jogo da rodada, um dos grandes jogos, eu diria, vai, que foi Nuremberg e Hamburgo. O Nuremberg ainda com chances de disputar o título e o acesso, mas principalmente o acesso. Perdeu um jogador, saiu atrás, né? Com o Hamburgo saindo na frente com um gol contra do Carafiat. E aos 15 minutos o atacante Antiste foi expulso. E aí, amigo, um abraço. O Hamburgo deitou e rolou. O Jean-Luc Dompe, que é um jogador que sofreu muito com o Baumgart lá no Hamburgo, perdeu espaço, teve lesões. Tem jogado muito bem com o Merlin Posing e destruiu assim o lado esquerdo de ataque o lado direito o lado esquerdo de defesa do Nuremberg. O jovem Zaidel da base do Nuremberg sofreu muito nos ataques de 1 para 1. O Dompe é um jogador muito rápido, de muito drible e que sabe finalizar. Ele marcou um gol e ainda ajudou no terceiro gol. Então, assim, foi primordial para essa vitória aí de 3-0 do Hamburgo, com muita tranquilidade, muita facilidade. Assim. O Hamburgo tem conseguido passar por esse caos que historicamente é do mês de abril e de mês de março, até agora com maestria. Só teve um resultado assim que você fale que era bem questionável, que foi na última rodada o empate contra o Elversberg sem gols. Mas de resto tem sido bem. Se o Hamburgo, vou dar aqui um veredito, se passado da rodada do dias 19 e 20 de abril e 18 de abril, 18 não tem porque é sexta-feira santa e na Alemanha não tem jogo, mas do dia 19 e 20 de abril, o Hamburgo não perdendo nenhum jogo, o Hamburgo vai subir de forma direta para a primeira divisão. Porque o ano que o Hamburgo não subiu e entrou meio que uma crise, uma crisezinha, foi no ano de 2021. Eles perderam o jogo no dia 17 de abril contra o Osnabrück, naquele ano ali. E aí o time entrou em crise e não conseguiu subir e passou vergonha, como a gente já sabe. Mas se superar essa rodada aí dessa data que eu mencionei, que inclusive é meu aniversário, dia 19, o Hamburgo sobe. O Hamburgo sobe. Será que Dos dessa outros vez dois, vai? vai, eu Pode tô seguir. cravando, eu tô cravando aqui. É, já o Colônia teve o top spiel desse final de semana contra o Hertha Berlim e tomou taca. O Colônia, assim como o Bayern de Munique na primeira divisão, tem sofrido muitas lesões. Linton Mania, Damian Downs, enfim, os defensores, Luca Killian, são esses aí rapidamente que eu consigo me lembrar, mas são mais nomes.
lesionaram-se e deixaram um time praticamente sem opções para você jogar. E com isso, o Gerhard Struber perdeu muita competição interna, logicamente, mas também nível técnico para botar a equipe em campo. E o Colônia não consegue competir como competiu na virada do ano e entregar um jogo com qualidade, um jogo que faz com que você tenha confiança que vai vencer. E depois de tanto beliscar assim, de ficar flertando com a derrota, o Colônia conseguiu. É, o Hertha venceu o jogo no final de semana com muitos méritos. O Stefan Leitl chegou a 4 jogos e é a terceira, perdão, 5 jogos e a terceira vitória seguida que ele arruma no Hertha Berlim. Com um jogo muito próprio assim, do Stefan Leitl, assim, é uma coisa que ele tentou fazer no Hannover durante muito tempo, mas não conseguia, que era jogar lá com seus 3 zagueiros, botar um time que sem a bola seja muito agressivo, recuperar, poupar assim, a parte física dos melhores jogadores mais técnicos assim da equipe, que no Hertha aqui não falta é qualidade individual. Você tem o Ibu Maza, que é um jogador excelente, o Mika Cuisance também, que é um excelente jogador, o Fabian Riz, que fez o gol, inclusive um golaço, e o Daryl Sherrant na frente, poupando principalmente o Sherrant, o Cuisance e o Riz da marcação, o time conseguia ter força para defender com os 3 zagueiros, com o Tony Leistner, o Linus Gista e o Deio Zifuik, e conseguia ter força para atacar, principalmente com o Riz, e incomodar muito o Leeds Parcarada pelo lado esquerdo. E aí, amigo, um abraço. Inclusive, o gol do Riz exemplifica muito bem isso, né? Uma jogada de atração da equipe do Colônia tentando subir pressão. O Demi lança o Riz tira o Pacarada da jogada e chapa a bola no canto do Schweber sem chance para ele. E com isso aí o Hertha vence, se equilibra a situação na tabela, mas não vai lutar mais por vagas de promoção. E vai ser mais um ano de segunda divisão aí. O Hertha, inclusive, já está planejando o time para a temporada que vem. Inclusive, fez uma contratação lá atrás, já que é o Franz Rogov, que vem do Borussia Dortmund 2. E para dizer a terceira posição, né, que eu falei no início, que era o Kaiserslautern e agora já é o Magdeburg, essas duas equipes enfrentaram entre si. O Magdeburg abriu 2-0 num jogo muito consistente da equipe de Christian Titz. Baris Atik, que é um jogador referência desse time, foi destaque, apareceu com 2 gols e foi fundamental nessa vitória, né? Um time do Magdeburg ao gosto, né? Ao gosto que gosta de jogar, fazendo aquele jogo de toques, de aproximação e jogar com o Nollenberger bem forte e bem profundo pelo lado esquerdo, com o Atik caindo, se associando com o próprio Nollenberg, mas também contando com o apoio do Livan Burko. E nesses 3 aí, o time do Magdeburg ia jogando, arruma um cruzamento, faz o 2-0, num cruzamento que na teoria tinha que bater no Al Holmstrom, que é um atacante que jogou. Faz o 2-0, o primeiro gol, o Atik é lançado no espaço e tira o goleiro o Sinani, que era o goleiro do Kaiserslautern. E, enfim, foi isso. O Kaiserslautern não conseguiu demonstrar reação nesse jogo. Eu achei o Kaiserslautern estranho em relação aos outros jogos fora de casa que teve na temporada. Foi um time muito passivo, foi um time que não conseguiu em nenhum momento acelerar o jogo com qualidade, usar muito bem o Yokota e o Ragnar Ashi para poder, o Ragnar, por sua vez, juntar essa equipe, aproximar e usar o jogo por fora com o Yokota, e o time ter um pouco mais de qualidade ali pelo corredor e conseguir chegar no ataque. E, e foi uma presa fácil no geral, assim, um jogo fraco do Kaiserslautern. Mas quem sabe na próxima rodada tudo pode mudar, até porque Kaiserslautern e o Magdeburg não estão separados nem por pontos, é por saldo de gols. Então tudo pode mudar daqui a uma semana na segunda divisão. É tipo o slogan da Band News aqui no Rio. Em um segundo tudo pode mudar. E para fechar, o Hannover, que era o único invicto da Alemanha em 2025, conheceu sua primeira derrota nesse final de semana, perdeu para o Karlsruhe na sexta-feira por 1-0. O André Breitenreiter não faz um grande trabalho no Hannover, mas estava aí sustentando essa marca que era relevante. O Hannover não faz mais uma vez uma grande campanha,
principalmente em termos de resultado, uma equipe que oscila muito durante toda a temporada, mas estava conseguindo segurar essa marca segurar o cinturão de invicto em 2025. Bom, as duas primeiras posições da segunda divisão ocupadas por Hamburgo e Colônia, e se eles dois subirem mesmo, vai ser uma notícia de peso para o futebol alemão como um todo, porque são duas camisas pesadíssimas, são dois clubes com grande história e com grandes torcidas. Vamos ver se eles conseguem se manter no topo da tabela para conquistar esse acesso no final da temporada. Bom, não tivemos Frauen Bundesliga nesse último final de semana porque é período de data FIFA para as mulheres. A seleção da Alemanha está reunida, entrou em campo já uma vez para a disputa da Nations League e goleou a Escócia por 4-0. A Escócia novamente será adversária da Alemanha nessa terça-feira. Estamos gravando essa edição do podcast no dia anterior. Por enquanto, a Alemanha líder do seu grupo na Nations League, com 2 vitórias e um empate contra a equipe da Holanda, que tem a mesma pontuação no grupo 1. A Áustria e a Escócia são as outras duas integrantes dessa chave. E bom, Xará, depois de passar por todos esses assuntos, chegamos ao fim de mais um episódio do Chucrute FC. Agradeço a você por mais uma participação e deixo o espaço aberto aí para você se despedir também. Agradeço aqui novamente a chance que a gente tem de gravar, né? Poder falar um pouquinho de futebol alemão, compartilhar um pouco alguns conhecimentos que eu venho acumulado aí nessa jornada aí de rodadas e de cobertura. E também a gente também tem a oportunidade também de conversar também com nossos ouvintes para deixar eles mais bem informados sobre o que acontece de melhor no futebol alemão, que eu acho que é uma coisa que eu faço com muito gosto, muito prazer. E sempre agradeço a chance de estar aqui podendo conversar com todos eles aqui no programa. Esse é nosso objetivo, trazer as principais informações do futebol alemão, bater esse papo e manter nossos ouvintes muito bem informados. Muito obrigado, Xará, mais uma vez pela participação e muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui em mais um episódio. Siga acompanhando o Chucrute FC nas nossas redes sociais, siga acompanhando os nossos feeds para conferir novos episódios. Um grande abraço a todos e até a próxima.